A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem com vocês aí? Alegres no Senhor? Coisa boa é nós estarmos unidos, alegres e confiantes em Deus. Essa noite Deus tem mais algo especial também para estar nos entregando ao nosso coração, eu creio. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo nos escreveu Mateus. Vá lá para o capítulo de número 22, a partir do verso 17. Mateus 22, 17. É um texto bastante conhecido por vocês, por nós, mas que Deus, eu creio que tem algo para estar nos ensinando através desta palavra nesta noite também. Diz assim a palavra de Deus: dize-nos, pois... Deixa eu começar no 15, para às vezes algumas pessoas que não têm a familiaridade não entendam direito. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. E enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. E aí começam a fazer um questionamento a Jesus. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário, e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: então, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Podeis assentar. Eu dei um título a esta mensagem de quem anda com Jesus se parece com Jesus. Quem anda com Deus se parece com Deus. Às vezes você não tem a impressão que você parece com as pessoas que você anda. Eu e a Marisete, as pessoas achavam que nós éramos irmãos. Muitas e muitas vezes as pessoas nos perguntavam se nós éramos irmãos. Eu não sei se é por causa da nossa beleza de gêmeos, parecidos gêmeos assim, né? Mas eles perguntavam: vocês são irmãos? Tem um ditado que diz que, o que? Diga-me com quem tu andas e o quê? Que eu te direi quem tu és. Tem outro também que diz que as coisas se parecem com seus donos. Tudo se parece com seus donos. Até os animais às vezes parecem com seus donos. Não é verdade? Vocês já observaram? Às vezes você vai na casa de alguém, tem lá um chihuahuazinho desse tamaniquinho, e o camarada quer agir como se fosse um pitbull, né? E rosna, late, vai em cima de você, quer te morder. Eu imagino que deve parecer com os donos da casa, né? Eu imagino. Você vai em outros lugares, tem lá um pitbull forte, grandão, e o bicho está dormindo o dia inteiro lá do lado. Eu imagino também que parece. Se você for lá em casa, você vai ver uma York, pequenininha, mas ela já está muito velha já, né? Aí você vai falar: pastor, o senhor não está tão velho assim. Não está tão velho assim, não parece tanto. Mas é verdade. Às vezes nós temos a aparência dos nossos pais, principalmente. Hoje eu me olho no espelho e me vejo assim, uma cópia fiel do meu pai. Até a maneira que eu penteava o cabelo de maneira diferente, agora pentei o cabelo, eu olho no espelho assim, eu me vejo no meu pai. Eu olhava para o meu pai quando eu era recém-casado e pensava: nossa, meu pai está tão velho, né? Meu pai está ficando cheio de rugas, né? E eu olhava no espelho, jovem, elegante, bonitão, né?
E eu nunca imaginava que poderia chegar como estou hoje. Nós nos parecemos muito, principalmente com as pessoas com quais nós andamos, as pessoas que nos influenciam, as pessoas que estão mais próximas de nós. Você pode ter certeza de uma coisa: se você anda com uma pessoa que essa pessoa só te levanta, só te sustenta, te traz palavras boas, uma pessoa para cima, uma pessoa que você não vê falar mal de ninguém, uma pessoa que está sempre num astral bom, você pode ter certeza que você vai começar, mesmo que você não seja, na sua natureza não seja daquela maneira, mas você vai começar a tentar imitar aquelas pessoas e você vai tirar coisas boas daquela pessoa. Pelo contrário, também, se você às vezes é uma pessoa boa e começa a andar com pessoas que reclama de tudo, murmura por tudo, fala de todo mundo, fala mal da igreja, fala mal dos irmãos, fala mal dos pastores, você pode ver que às vezes daqui um pouco você está sendo também uma pessoa amarga, uma pessoa que não se contenta com nada, pessoas que está sempre buscando coisas assim que não vai preencher o seu coração, a sua alma, porque às vezes aquilo que está do nosso lado nos influencia, nos traz uma influência grande sobre a nossa vida. Nessa noite eu queria exatamente tentar colocar um pouco de pensamento sobre isso, de nós um pouco de andarmos e pensarmos em caminhar um pouco com Jesus. Aqui nesse texto que eu acabei de ler para vocês, que nós lemos juntos aqui, Jesus foi confrontado por aqueles homens, mas eles não queriam saber de nada, se Jesus estava preocupado, se ele queria pagar imposto ou nada. Eles queriam derrubar Jesus de alguma maneira, através das suas próprias palavras. Eles então perguntaram para Jesus: o Senhor é bom, o Senhor é o cara, o Senhor não faz coisa errada, o Senhor não faz nada de ruim, o Senhor é um homem do bem, né? O Senhor está aí entre as pessoas aí qualificadas. Só que aí eles fizeram a pergunta para Jesus: é lícito pagar imposto a César ou não? A resposta que Jesus deu, eu sei que ela tem um pouco a ver às vezes com ética, de nós pagarmos ou não, pagar coisas devidas que nós devemos pagar, mas a resposta que Jesus deu aqui vai um pouco além de simplesmente o dever cívico de pagar ou deixar de pagar. Ele queria ensinar um pouco além daquelas pessoas que eram filhos criados, uma nação que foi separada e que estava distante de Deus. Aquelas moedas naquele momento que circulavam ali no Império Romano, era a forma não só de econômico-financeira, mas era talvez o único meio que circulava em todas as províncias, eram as moedas. Aquelas moedas saíam, eram cunhadas em Roma, e elas circulavam por todas aquelas províncias, e novamente elas voltavam em forma de imposto para Roma. Então Jesus, quando ele começa a falar e dizer isso aqui, eu vejo que na palavra de Jesus não tem simplesmente o sentido de pagar, mas de devolver algo. Ele disse: de quem que é esta moeda? Eles falaram de César. Então ele disse: então devolva a César o quê? O que é de César. O que pertence a César? A moeda, aquilo que ele mandou cunhar, ou seja, aquilo que tinha a imagem dele naquele lugar ali. Naquelas moedas tinham a inscrição, tinha a face do imperador de um lado, e no outro lado estava escrito assim a seguinte mensagem: Tibério César, filho de Augustus, o divino. Ou seja, o César era considerado não simplesmente uma pessoa normal, mas eles cultuavam o imperador como alguém que era acima, chegava a ser divino, chegava a ser santo, alguém que era um Deus. Então,
para eles, ou para quem tinha a resposta de Jesus, se César era divino, a ele pertenciam todas as coisas. A ele era todo o reino pertencia a César. Tudo que estava envolvido financeiramente pertencia a César. Então Jesus diz para aqueles homens o quê? Diz assim para eles: olha, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O pensamento aqui implícito é: se César é dono de todas as coisas, se César é o rei, se César é o governante, se César é o Senhor, se César é o Deus em minúsculo, então esta moeda que está aqui nas minhas mãos, esse denário com a face dele, vai ser um dia devolvida e vai chegar de novo ao reino lá de César, vai voltar para Roma em forma desses impostos. Mas a Deus o que é de Deus. A Bíblia diz, e o que é que devemos devolver, e o que Jesus quis dizer para devolver a Deus o que é de Deus. Em Gênesis 1, 26 está escrito: e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que isso significa? O homem estava afastado de Deus. O homem está distante de Deus. O homem está totalmente isolado, sem comunhão com Deus. E Jesus está querendo dar mais do que simplesmente uma orientação para eles de dinheiro, financeiramente. Ele está dizendo assim: olha, se isto aqui tem uma imagem de César, dê a César o que é de César. Mas, preste atenção, devolvam a Deus o que é a imagem de Deus. Quem que é a imagem de Deus? Bata no peito assim e diga: eu sou. Eu imagino Deus pegando aquele boneco que ele fala lá em Gênesis, e ele toma aquele boneco de barro nas suas próprias mãos, e ele começa a executar um trabalho naquele boneco, e começa a desenhar aquele boneco, e começa a colocar forma naquele boneco, como um escultor, como um artífice, como alguém que estava sonhando. Eu imagino ele pegando aquele menino, ou aquele boneco, que eu nem sei que tamanho. Você sabe que tamanho que foi formado Adão? Você imagina que idade que tinha quando Adão foi formado? Era neném, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, era homem. Como você acha que era Adão foi formado? Alguém falou, alguém fala, alguém diz? Não diz, mas eu imagino que talvez ele possa ter sido formado pequeno, para que ele pudesse aprender com Deus o que é o amor de passar de semelhante para semelhante. Eu imagino que ele possa ter sido criado um bebê, eu não sei, fazendo conjecturas. Fala que é homem, mas homem pode ser sentido figurado, pode ser no sentido de macho e fêmea. Não fala que o tamanho que ele foi criado, não, foi criado com identidade, já pronto para dirigir, votar. Não fala. Mas o que está dizendo, eu imagino aqui, vamos esquecer isso, e vamos ver Deus trabalhando naquele boneco. Eu imagino quando Deus estava trabalhando naquele boneco, Ele tentava colocar a sua impressão naquele boneco. Os seus sonhos a serem realizados, porque Ele tinha sonhos, porque senão Ele não ia criar algo para que não servisse para nada. Algo que não tivesse função alguma no meio em que a ser inserido, de maneira alguma. Ele já tinha todas as coisas. Então, quando eu imagino Deus criando aquele boneco, e antes de colocar o fôlego de vida, Deus sonhava com aquele boneco. Então, quando Jesus agora está dizendo que a gente deve devolver o que é
de César a César e a Deus o que é de Deus. Ele não quer nada mais, nada menos do que aquilo que pertence a Ele. Deus não quer nada mais, nada menos daquilo que lhe é devido, aquilo que é seu, aquilo que pertence a Ele. Aqui nesse verbo que a gente está vendo aqui, de devolver, mas fala também de pertencer. Aquilo que pertence a Deus, Ele não quer nada diferente. O que pertence a César, fica com César. As riquezas, as coisas vão ficar nesta terra. Mas aquilo que pertence a Deus, Ele tem zelo, Ele tem amor, e Ele luta por estas coisas, Ele luta por estas criaturas, Ele luta por esses filhos, Ele luta para que eles possam ter uma visão diferenciada, Ele luta para que a mente, o coração e os olhos possam ser abertos nas mesmas proporções, Ele luta para que nós possamos entender que Ele é todas as coisas em nós. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Mas a pergunta que fica é: de que maneira eu devo ser devolvido a Deus? De que maneira será que eu devo ser devolvido a Deus? Imagina devolver nós de qualquer maneira. Não. Nós fomos criados, nós somos criatura de Deus. Criatura de Deus. Imagina a bagaceira que nós éramos antes de estar aqui sentado, aqui bonitinho, de terno, de roupinha, cheirosinho, cheirosinha, né? Você pôs o seu perfume bonito, importado, vestiu uma roupinha bonita. Mas imagina a bagaceira que você era. Imagina eu pegar o carro emprestado do pastor Salmo. Eu não, você, eu não. Aí você sai naquele carrão pelas ruas aí e tal, e chega na esquina ali, bate o carro dele, que acaba com o carro tudo, aí chega com a chave com o pastor Salmo, fala: pastor Salmo, está aqui ó, o seu carro, eu gostaria de devolver o seu carro. É assim, será que Deus vai nos aceitar desta maneira? Não. Ele quer fazer uma transformação radical na nossa vida primeiro, para depois nós sermos devolvidos a Ele. Amém? Olha o que o apóstolo João diz, fazendo essa troca, fazendo essa permuta, porque quando nós somos, o Salmo 24, 1 diz assim: do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Ou seja, de Deus são todas as coisas, inclusive eu e você. Eu e você. Eu e você. Agora vamos devolver, nós somos criados, criatura, mas tem que ter um processo. E o processo é o que João fala. O que João entende, ele nos diz lá em João 1, do verso 13, do 11 ao 13, ele diz assim, verso conhecido: e ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos, o quê? Filhos de Deus. Gostei do aleluia. Nós fomos o quê? Feitos filhos de Deus. Não somos mais criatura. Criatura não serve para nada. Criatura, gato é criado, vaca é criado, lagartixa é criado, tudo é criado. Mas agora nós não somos mais criatura, nós fomos feitos filhos de Deus, aleluia. Criatura não recebe coisa alguma, criatura não herda o céu. Mas o filho não, o filho é diferente. O filho recebe herança, o filho tem promessa, o filho tem amor, o filho tem esperança, o filho é socorrido nos momentos de luta. O filho, quando você não consegue levantar, Deus te levanta, te sustenta no meio das dificuldades, tribulações. Por quê? Porque você tem uma promessa e uma marca na sua vida, você pertence a Ele. Na grande maioria das vezes, nós não temos dificuldade alguma em devolver a César o que é de César. Na grande maioria das vezes, nós não temos problema algum em devolver o que é de César. Quando nós somos éticos, quando a gente tem um chamado, não, você é uma formação ética,
Essa semana eu estava conversando com meu filho. Nós tivemos um final de semana muito abençoado. Tivemos junto a família toda. E foi muito bom. E ele conversando os sonhos e os planos dele comigo. E ele disse: pai, é difícil. Tem algumas coisas que é muito difícil na vida. Tem algumas coisas que ele me contando dos sonhos. Ele é médico ali em Brasília. Ele é cardiologista. Ele fala: pai, é tanta coisa, tantas coisas que... Ele foi me contar umas propostas que ele tinha recebido para que ele pudesse estar ocupando uma determinada posição ali em Brasília. Ele disse: pai, eu não aceitei. Eu não aceitei por uma coisa. Porque no meu coração eu tenho que eu nunca vou trocar a minha integridade por preço algum na minha vida. Às vezes nós não temos dificuldades em devolver a César o que é de César. Mas temos uma grande dificuldade em devolver a Deus o que é de Deus. Você quer saber mais ou menos como que Deus se sente em relação a isso? De nós não devolvermos a Ele o que é dele? Experimente comprar, por exemplo, uma caixa de chocolate para o seu filho que tem 3 anos de idade. Sei lá, 3 anos. 2, 3 anos de idade. E depois que ele está com aquela caixa inteira nas mãos, comendo todo já lambuzado de chocolate, você vira para ele e diz: me dá um. Você imagina o que ele diz? Ele provavelmente vai agarrar aquela caixa, vai colocar apertada no peito e vai dizer: não, é meu, é meu. E provavelmente também você não vai ficar discutindo com ele, né? Não vai pôr o seu filho de 2 anos sentado ali e dizendo algumas verdades. Fala: senta aqui que você tem que ouvir algumas verdades agora. Você sabe quem paga sua babá? Você sabe por acaso quanto que custa aquele berçário que você fica? Você sabe aquelas fraldas que você usa e que você enche elas todo dia? Provavelmente você não vai fazer isto. Mas tudo não pertence. Tudo não é nosso. Tudo não pertence a Deus. Tudo não é de Deus. Como que nós não conseguimos então? Assim como uma criança, eu tenho certeza que o pai não vai ficar entristecido com o filho. Apesar de, às vezes, ele ver que não devolveu, que às vezes o ensinamento ainda não aconteceu na vida do filho. Mas ele sabe que ele está crescendo, que um dia ele vai crescer e que aquilo tudo vai passar. Ele vai largar aquele egoísmo de lado e vai ver que agora ele vai ter que compartilhar algumas coisas. Olhem para mim. O que Deus espera de mim e de você é exatamente a mesma coisa. Que nós venhamos a entender e a compreender que todas as coisas pertencem a Ele, que tudo é dEle. Ele nos dá para que nós possamos usar, Ele nos dá para que a gente possa usufruir, Ele nos dá para que a gente possa viver o melhor nesta terra, Ele nos dá para que a gente possa estar passando, às vezes até mesmo de geração por geração, mas uma coisa Ele quer, que nós nunca venhamos a nos esquecer, que dele vem todas as coisas, que do céu vem todas as coisas sobre a minha vida e sua vida também, e que um dia Ele quer não só as coisas, mas Ele quer o meu coração e o seu coração voltado para Ele. É isso que Ele entende e é isso que Ele quer de você. O nosso problema às vezes é que não queremos dar a Ele o que é dele e continuamos a agir da mesma maneira. Jesus um dia compara uma geração, talvez uma geração como a nossa. E Jesus diz assim: a quem eu compararei a esta geração?
Há meninos que ficam sentados em uma praça e que gritam uns para os outros: ei, nós tocamos flauta e vocês não dançam. Nós tocamos, cantamos coisas tristes e vocês não se entristecem com nada. A nossa geração às vezes está exatamente parecendo com esse tipo de coisa que Jesus está falando. A nossa geração está da mesma maneira. Nós ficamos como aquelas crianças sentadas. Sentadas quer dizer com falta de motivação, com falta de desenvolvimento, com falta de crescimento, mas ao mesmo tempo que nós estamos sentados, nós queremos que coisas diferentes, que abarcam as nossas emoções, venham estar acontecendo como aqueles meninos estavam apáticos ali. Não dançavam, não cantavam, não faziam coisa alguma, mas estavam querendo emoções fortes para suas vidas. Às vezes nós estamos querendo exatamente isso, não fazemos coisa alguma e estamos procurando e vivendo, parece que nos alimentando como se fosse um buraco negro, nos alimentando de falsas ilusões, nos alimentamos de motivações erradas, nos alimentando de coisas que não preenchem a minha alma, não preenchem a sua alma, estamos envolvidos com alguma coisa que não preenche o nosso ser, e Jesus dizendo: a quem compararei esta geração? Enquanto isso não acontece na nossa vida, essa mudança, essa transformação, não adianta querer derramar e não adianta querer pedir espiritualidade nenhuma em nós. Não adianta fazer coisas novas. Nós falamos tanto, queremos tanto, falamos em avivamento, falamos em coisas tão grandes, mas nós não fazemos coisas diferentes, coisa alguma. E Jesus está dizendo para nós: como é que você pode pedir uma espiritualidade nova se você continua a mesma pessoa velha? É como ele disse, dizendo: olha, não posso derramar, não é lícito derramar vinho novo em odres velhos. Não vai adiantar eu derramar vinho novo, ou seja, não adianta eu derramar uma espiritualidade nova naquilo que não tem mais elasticidade. Ele está dizendo, porque se derramar o novo dentro do velho, ambos vão perecer. Tanto aquilo que Ele der para nós, imagina o que Deus pode estar entregando nas nossas mãos. Imagina você cheio de dons, imagina você cheio de coisas para fazer e desenvolver para Deus. Como que Deus pode te dar um dom de cura? Como que Deus pode te dar o dom de você ser alguém que tem uma palavra, que tem uma exegese, alguém que é um mestre, alguém que é pastor, alguém que faz, que renova, que traz uma palavra, se você continua sendo pessoa velha? Vai perder tanto aquilo que Deus vai colocar, como a sua própria vida vai se perder, porque você não vai ter na sua vida, no seu dia a dia, a capacidade de segurar aquilo que Deus colocou, injetou na sua vida. Como é que nós podemos querer que esta geração nossa, que eu e você, possamos ser diferentes, se nós não fazemos coisa alguma diferente na nossa vida? Como que eu vou querer que Deus me dê coisas preciosas, se eu não consigo dobrar os meus joelhos e orar 15 minutos? E falar com Ele, andar com Ele? Como que nós podemos ser usados por Deus nesta geração, se eu simplesmente não caminho com aquele que pode me ensinar todas as coisas? Você pode até dizer: pastor, o senhor escreve mais ou menos, o senhor podia fazer uma peça aqui para o teatro, aqui, escrever uma peça assim, tipo Hamlet, Romeu e Julieta de Shakespeare. Só podia escrever. Eu vou dizer o quê? É impossível. É impossível. Eu não consigo escrever isto. Pastor, então eu quero apresentar a Jesus
Eu te digo, às vezes, eu posso até dizer mesmo, eu falando para você, eu quero que você siga esse Jesus, e que você sirva Ele em todo o tempo e faça as mesmas coisas que Ele, e você vai poder falar, para Jesus foi fácil, para mim não. Mas eu te digo uma coisa, preste atenção na ideia. Se fosse possível que Shakespeare pudesse morar na minha casa durante vários e vários anos, e eu pudesse caminhar com Shakespeare e andar com ele no meu dia a dia, provavelmente ele me ensinaria todas as coisas que ele tinha conhecimento, os seus pensamentos, as suas ideias, o que ele colocaria, a sua expressão, a sua maneira de se conduzir, como que ele se portava. Se Shakespeare pudesse morar comigo na minha casa, provavelmente eu iria entender o que se passava no seu interior ao escrever estas peças tão famosas. Pastor, e daí? E daí que o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que não simplesmente Ele mora. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Se Ele habita em mim, eu tenho condições de realizar as coisas que Ele fez. Ele disse que nós faríamos coisas maiores, as quais Ele fez. E por que nós não fazemos? O que às vezes nós não fazemos? Se o Espírito Santo habita em nós. Nós não ouvimos, nós não entendemos, nós fechamos a mente, o coração e tudo. Pastor, mas Ele está lá. Ele está lá habitando. Eu sei, mas Ele não invade. Pior do que isso, habitar, às vezes é até diferente um pouco de morar. Morar, você vai lá, volta, mas habitar não. Habitar significa você estar permanente, em todo o tempo. Você está por inteiro, por completo. Então, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em mim, está querendo dizer que por onde quer que eu for, aonde eu estiver, tudo que eu fizer, tudo que eu pensar, tudo que eu desenvolver, tudo que eu quiser criar, Ele está morando em mim. É nele, eu posso aprender com Ele, andar com Ele, caminhar com Ele, entendê-lo, e vou começar a fazer as coisas que Ele faz. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Moody diz que a Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para transformar a nossa vida. O que nós precisamos de hoje não é de conhecimento. O que está faltando nas nossas igrejas não é conhecimento. O que está faltando nas nossas igrejas é consagração e vida com Deus. É homens e mulheres que vão seguindo a Jesus, seguindo os seus passos, caminhando e ouvindo a voz do Espírito Santo nas suas vidas, nas suas próprias vidas, para te tirar do mal, para te livrar, às vezes, do buraco, para te livrar, às vezes, das lutas, para te livrar, às vezes, das dificuldades espirituais que você tem, que eu tenho. A melhor coisa que eu acho é quando começo a conversar às vezes com Deus, e eu começo a ouvir a voz dEle. Às vezes é difícil, não é fácil. Às vezes você fala, e não acontece nada. Não acontece coisa alguma, não acontece milagre algum, se você não arrepia, você não chora, o cabelo não levanta. Você não fica, agora sim, o Espírito Santo agora está. Nada, às vezes você continua da mesma maneira, frio, seco, mas se você continuar a buscar, continuar a interceder, continuar a orar, uma hora Ele vai. A Bíblia diz que você deve bater, que você deve pedir, que você deve buscar, porque uma hora a porta vai se abrir, a resposta vai vir e você vai ser abençoado. Eu volto à pergunta: como nós podemos ficar mais parecidos com Jesus?
Uma das coisas para nós ficarmos parecidos com Jesus é nós termos uma marca. Uma marca. Quando falaram para Jesus, Jesus pediu a moeda. Aquela moeda tinha uma marca impressa naquela moeda. Pelo tamanho da moeda, pela marca que a moeda tinha, se sabia o valor daquela moeda. Para a minha vida, a sua vida, nós sermos conhecidos e nós sermos parecidos com Jesus, nós temos que ser e termos a marca de Cristo na nossa vida. É o que Paulo diz em Gálatas 6,17, ele diz, não me importunem mais, porque de agora em diante, ou de agora para frente, eu tenho as marcas de Cristo em mim. O que são as marcas de Cristo em nós? O que são essas marcas? Às vezes no passado, pessoas, animais e até mesmo os escravos eram marcados, para que pudessem entender e saber quem que era o dono deles. Quem que era o dono daqueles objetos ou o dono daquelas pessoas? Então eles eram marcados, tinham uma marca, para que as pessoas que olhassem, elas saberiam de quem é que pertenciam aquele escravo, aquele objeto. Mas uma coisa certa, preste atenção, às vezes chegava um determinado momento, depois de alguns anos, aquele escravo, ele tinha o direito agora de ir para onde ele quisesse. Para onde ele quisesse ir, ele poderia ir. Mas ele poderia escolher também, eu não quero sair daqui, eu não quero ir para lugar nenhum. Eu quero agora ser escravo desta pessoa. O que é o pensamento? Não de nós voltarmos a sermos escravos e continuarmos sermos escravos das coisas ruins nossas no passado. Escravo de tantas coisas ruins que nós éramos. Não, nada disso. A ideia é que se um dia nós pertencemos a Deus, Ele era o nosso dono. Nós ficamos por esta vida sendo escravizados, às vezes em muitas áreas. Pessoas às vezes são escravizadas em muitas áreas das suas vidas. Mas vai chegar um momento na sua vida em que o Espírito de Deus vai te preencher, vai tomar a sua vida, e você a partir daí você vai dizer, eu gostaria não mais de continuar escravo aqui, mas eu gostaria de retornar ao meu antigo dono. E o antigo dono sempre está te esperando. O antigo dono sempre tem uma marca, porque para você, as pessoas vão olhar para você e vão saber que você agora é uma pessoa diferente, marcada por ele. Você tem na sua vida agora, simplesmente não uma marca externa, mas o seu coração foi marcado, o seu coração foi moldado, o seu coração foi preenchido. Agora, você não necessita mais de coisas supérfluas, você não precisa de coisas de crianças mais, você agora é preenchido com a presença de, você não precisa de grandes movimentos, você não precisa de grandes agitações. Você pode entrar para o seu quarto e sentir a presença de Deus falando com você aos seus ouvidos, e você se debruçar e começar a chorar e saber que ali o Espírito Santo está falando com você. Diga amém. E nós precisamos também ter um valor. Um valor. Nós precisamos de uma marca, nós precisamos de um valor. Aquelas moedas tinham o seu valor, cada moeda tinha o seu valor. Naquele caso específico, a moeda, o denário, ela tinha um valor que era um dia de serviço. Diga comigo, um dia de serviço. Esse era o valor daquela moeda. Valor às vezes é diferente de preço. Valor às vezes tem diferença de preço. Então preço é aquilo que eu posso comprar. Aquilo que eu pego um dinheiro, vou em algum lugar e compro. Isso tem a ver com bens, tem a ver com adquirir coisas. Agora, valor não. Valor tem a ver com aquilo que eu sinto, com aquilo que me traz o coração, aquilo que preenche a minha alma. Se eu perguntar para você qual o valor que tem um filho seu, qual o valor que tem? Eu vou explicar para você essa diferença. Imagina que você leva a sua esposa numa loja de calçados.
Sangue de Jesus tem poder. Você leva a sua esposa numa loja de calçados, dos bons. As mulheres dizem o quê? Amém, fala a Deus, né? Você entra naquela loja chique, bonita, de calçados. Só que lá tem calçados masculinos e calçados femininos. Você entra na loja com a sua esposa pensando em comprar uma chuteira. O Brasil perdeu, vai precisar de gente capacitada daqui para frente. Sei lá. Você entra pensando em você, em comprar uma chuteira. A sua esposa vai falar para você o quê? Para que comprar um negócio desse? Não vale nada, não presta. Isso não tem o quê? Valor algum. Mas ela continua dentro da loja. Sapato bico fino, salto 12, e daí para frente, desce mais um, desce para cá, e vai aumentando caixa sobre caixa, pilha sobre pilha, e você olha para ela, está repreendido, está amarrado, está anulado, em nome de Jesus. Você já viu a quantidade de sapatos que você tem lá em casa? A chuteira e o sapato custa, sei lá, R$300, R$400. A sua esposa vai falar que a sua chuteira o quê? Não tem valor. E você vai olhar para o sapato dela, às vezes, aquela pilha de sapato, e vai falar o quê? Que aquilo lá também, às vezes, não tem valor. Às vezes Deus olhou e olha para nós e nos pegou, Ele como um carpinteiro que sabe todas as coisas, conhece aonde que ficam as melhores materiais para que Ele possa trabalhar, para que Ele pudesse trabalhar. O carpinteiro que entra, faz talha, faz casa, faz reboque, faz de todas as coisas. Às vezes nós éramos essas pessoas que nós não tínhamos valor, tínhamos às vezes preço. Pessoas, quantos de nós fomos comprados, às vezes por algumas coisas, ou fomos vendidos por determinadas coisas na nossa vida, que até hoje isso às vezes traz uma marca na nossa mente. Quantos de nós que, quando esse carpinteiro foi, cada um de nós nós fomos pegados em alguma área, em determinados lugares, locais diferentes. Uns foram, sei lá, na escola, outros em casa, outros em alguns lugares. Eu fui achado na Adonep, né? Outros foram achados, encontrados, caídos, abatidos, debruçados na lama, no pecado lá embaixo. Mas o carpinteiro saiu pelas ruas, pelos valados e nos achou. Nós não tínhamos valor algum. Nós não tínhamos valor algum, não servíamos para nada. Sabe, às vezes eu me lembro, da onde? Isso é bom contar. Quando ainda tinha esse Jockey Club ali, que isso funcionava na década de 80, 70 e pouco, 80, funcionava o Jockey. Ali era um dos mais chiques que tinha, aqui em Goiânia. Era chique você ir num baile, num Jockey Club, numa balada, que não era essa balada, era um trem mais. Mas quantas vezes eu fui naquele Jockey Club, ia de terno, assim, às vezes não estava nem namorando a Marisete, e às vezes depois de namorando a Marisete, entrava naquele jockey e ficava a noite inteira. E lá embaixo eu lembro que tinha 2 piscinas, e às vezes essas piscinas ficavam sem água. E às vezes embebedava tanto, que pegava o paletó, o blazer, e entrava dentro de uma daquelas piscinas, 4, 5 horas da manhã, e ficava lá até o dia amanhecer, dormindo lá dentro daquele lugar. Nós não tínhamos valor. Mas o carpinteiro olhou para nós, olhou para mim, olhou para você.
nos recolheu, nos tirou da onde nós estávamos, não importa o lugar onde nós estávamos. Ele com mão forte foi lá e nos arrancou e começou a trabalhar em nós, começou a talhar a nossa vida, e nós nunca mais fomos os mesmos, e nós nunca mais seremos os mesmos, porque a mão do carpinteiro continua a trabalhar em nós. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus? Quem anda com Jesus, diga comigo, se parece com Jesus. Diga mais forte, quem anda com Jesus, se parece com Jesus. Talvez Eliseu, e nós estávamos falando de seguir passos, de caminhar, seguir pegadas. Se quem anda com Jesus, se parece com Jesus. E se nós parecemos com as pessoas às quais nós andamos, talvez Eliseu seja no Antigo Testamento o homem que mais teve uma aparência do seu mestre, do seu líder. Talvez Eliseu foi o homem que mais caminhou e mais junto, mais aprendeu. Talvez não pelo tempo, mas pela companhia do dia a dia. Tanto que no final do seu ministério, Eliseu realizou o dobro de milagres de Elias. Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que as que ele fez. No chamado de Eliseu, e eu vou terminei. No chamado de Eliseu, a Bíblia diz que, para seguir os passos, que Elias foi passando, Deus falou para ele ungir a Eliseu. Ou seja, Deus foi lá e arrancou e escolheu. Tirou de algum determinado lugar. Mas nesse chamado, a Bíblia diz que Elias foi lá na casa e foi passando como quem nada quer. Eu não imagino aquela cena esquisita. Elias passando, Eliseu trabalhando, e Elias pega a capa dele, joga em cima de Eliseu e diz: me segue. O que ele tinha para deixar para trás? Quais as coisas importantes que não o favoreciam para seguir Elias? A Bíblia diz que ele corre atrás, Elias jogou a capa e foi embora. Eliseu sai correndo atrás de Elias e o para e diz: me deixa pelo menos despedir do meu pai e da minha mãe. E a Bíblia diz que ele volta e ele fez muito mais. E aqui eu encerro. Ele fez muito mais do que simplesmente despedir do seu pai e da sua mãe. Ele foi lá, a Bíblia diz que os bois, os quais eram responsáveis pelo seu trabalho, os quais ele trabalhava com eles, a Bíblia diz que Eliseu vai e mata aqueles bois. Mas tinha sobrado agora mais um instrumento de trabalho dele, é o que segurava ele. Tinha sobrado ainda aquilo que puxava, aquele arado que era puxado pelos bois. Ele já tinha matado, esquecido os bois, não me segura mais os bois. Ele mata os bois e vai agora lá no arado, que era fonte de renda, de sobrevivência, de trabalho, de fincar no lugar, de ter um local. E ele pega aquele arado, quebra aquele arado todo. E a Bíblia diz que ele usa aquele arado para fazer fogo, para assar aqueles bois. O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós temos alguns impedimentos nas nossas vidas que nos causam dificuldade de seguirmos a Jesus mais de perto. Às vezes nós temos algumas coisas de entraves em nós que servem de empecilhos
para que nós possamos despojadamente seguirmos ao nosso Mestre e confiarmos na sua palavra. É fácil eu falar de Jesus, mas é difícil eu viver a vida de Jesus. É fácil eu pregar sobre Jesus aqui para vocês, mas é muito mais difícil para mim viver aquilo que eu estou pregando e ser coerente naquilo que eu falo. Eliseu abandonou aquilo que o estava segurando. Ele abandona, a Bíblia diz que ele largou seus pais. A Bíblia diz que aquele que deixa pai e mãe, deixa todas as coisas por amor do meu nome, vai receber aqui nesta terra 100 vezes mais e no final a vida eterna. Não abandonar simplesmente, Pai, mas priorizar aquilo que é de Deus. Dai a César o que é de César. É fácil nós darmos a César o que é de César, mas é difícil eu pular. Vocês lembram do filme que eu passei aqui no domingo anterior, onde tinha aquele altar do sacrifício, que o sacerdote abria a tenda, abria a cortina, a primeira coisa que o sacerdote via era o altar de sacrifício. Ou seja, a arca da aliança estava lá no fim, a última coisa. Mas para que eu possa ter e querer chegar lá no final, para que um dia eu possa querer encontrar-me com Deus, para que um dia eu possa querer seguir os seus passos, eu tenho que começar a dar o primeiro passo. É me sacrificar. Paulo diz que agora que eu sou o sacrifício vivo perante a Deus. Agora eu não tenho que colocar mais bodes, ovelhas, cabritos e jogar naquele altar, não. A minha própria vida agora tem que ser esse sacrifício vivo e agradável a Deus, diante dEle. Pastor, mas isso soa distante demais, é longe. Isso, pastor, eu não consigo entender. É porque talvez você não tenha gastado tempo para falar verdadeiramente com Deus. Talvez as suas orações sejam me dá. Talvez as suas orações sejam me abençoa. Talvez as suas orações sejam esteja comigo, me livra do mal. Obrigado pelo almoço, obrigado pelo jantar, obrigado porque eu dormi, obrigado porque eu acordei. Talvez as suas orações não sejam conversas com Deus. Talvez elas estão parecendo com rezas, repetições todos os dias, falando a mesma coisa. O que Deus quer nesse caminhar, além de nós despojarmos de todas as coisas do nosso eu, despojarmos de tudo, às vezes aquilo que tem nos causado impedimento, assim como Eliseu foi lá, abandonou, colocou fogo naquilo que estava o segurando, que iria segurá-lo, e ele começa então a seguir Elias, seguir os passos de Elias, e no final ele realiza o dobro de milagres que Elias fez. Jesus está dizendo que nós realizaríamos obras maiores das quais ele realizou. A promessa dele não volta vazia, a promessa dele não é brincadeira, a promessa dele não é em vão, a promessa dele não é para me trazer sobre a minha vida nada de diferente, que não seja, que ela se cumpra integralmente naquilo que ele prometeu da minha vida.